No ar, a minha voz, a sua voz, a nossa voz, a voz do médico. Roda a vinheta, Kendra! Estamos em mais um programa da Voz do Médico, o 50º programa, a Voz do Médico. A Voz do Médico que já tem, os sindicatos médicos têm quase 15 mil seguidores no Instagram, cerca de 2.500 seguidores lá no YouTube. Então você que não é inscrito no canal, se inscrevam no canal. Você também que não nos segue no Instagram, por favor, vá lá, informações importantes. E a Voz do Médico, um programa relevante, com temas importantes para a sociedade. E hoje, eu sou Elton Monteiro, está aqui comigo Agemiro Macedo, vice-presidente do Sindicato dos Médicos, e Dr. Elton, sucesso, a Voz do Médico, e agora, sendo contemplado com esse período da eleição, hoje nós vamos ter uma belíssima entrevista aqui. Pois é, Agemiro, já começamos o ciclo de debate com os candidatos à Prefeitura de Aracaju, e hoje, a nossa candidata de hoje, a Yandra. Seja bem-vinda à Voz do Médico, Yandra. Obrigada, doutor Hector, obrigada, doutor Agemiro. A todos do Sindimed que fazem o Sindimed Sergipe. Estou muito honrada em participar desse podcast tão relevante para nós todos da sociedade, mas em especial para todos os médicos aracajuanos. Muito obrigado pela presença. Bem-vinda, né? Muito bem-vinda. Muito obrigada. E só para ressaltar, ontem, dia 26 de agosto, o Sindicato dos Médicos recebeu lá no sindicato inúmeros candidatos a vereador, assinando a carta compromisso com temas importantes e relevantes para a sociedade. Falamos sobre concurso público, sobre terceirizações, sobre melhores condições de trabalho, que é o mais importante, que a nossa população seja atendida dignamente, né, Agemiro? E estiveram presentes cerca de 40 vereadores, alguns não puderam, já pediram a carta também. Inclusive, nas nossas redes sociais, aquele vereador que ainda não assinou essa carta compromisso pode pegar essa carta, entrar em contato com a nossa assessoria de comunicação. Manda um vídeo, né? Manda um vídeo afirmando esse compromisso com o Sindicato dos Médicos. Pois bem, eu vou passar as regras para a nossa candidata de hoje. O nosso debate tem cerca de 1 hora de duração. Os 15 minutos iniciais, a candidata ela vai ficar à vontade para falar sobre o seu programa da área da saúde. 40 minutos nós teremos de inúmeras perguntas que recebemos dos colegas médicos, de pessoas da sociedade, querendo saber mais informações sobre a área de saúde. E os 5 minutos finais serão das considerações da candidata. Então, deixa eu apresentar a nossa candidata. Primeiro, a salva de palmas para a Yandra. Muito bem, obrigado. Porque a gente não escuta aqui. Eu estou acostumado a estar escutando, não estou escutando, não. Mas foram dadas as palmas. Foram dadas as palmas. E, pessoal, nós estamos no estúdio novo, uma estrutura nova aqui, para proporcionar para vocês que nos assistem uma melhor iluminação, um melhor vídeo para vocês, para que os sindicatos médicos evoluam junto com essa comunicação. Muito confortável, né? Muito confortável. Quem não conhece, por favor, venha conhecer aqui do estúdio aqui. Então, eu vou apresentar a nossa candidata de hoje. Uma breve biografia dela. Yandra Moura, 30 anos, é advogada, deputada federal licenciada, natural de Aracaju, formada em Direito pela Universidade de Tiradentes, possui pós-graduação em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo e está se especializando em Direito Tributário e Direito Corporativo e Governança Empresarial pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Filha de Lara Moura e André Moura, e André é filiada à União Brasil. Em 2002 foi eleita para a Câmara dos Deputados com 131.471 votos, tornando-se a mulher mais votada da história de Sergipe e a primeira a representar o Estado na Câmara Federal. Atualmente é vice-líder do União Brasil na Câmara e coordena o Observatório Nacional da Mulher e da Política na Secretaria da Mulher para o biênio 2023-2025. Também integra a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Cidadania, de Defesa dos Direitos da Mulher e as Relações Exteriores e da Defesa Nacional. E André... Faltou completar que ela também é neta de Reinaldo Moura, ou seja, o sangue está na política. E de Lila Moura. Tá no sangue, e de Lila Moura, que estava aqui antes de começar
esse debate. A avó também foi deputada, né? Foi sim. A família é toda política, basicamente. Então, pessoal, Flávio, por favor, se quiser começar o cronômetro, fique à vontade. Ponto e anda, fique à vontade, os 15 minutos. E se quiser falar mais um pouquinho também, fique bem à vontade. Obrigada. Primeiro, agradecer pela biografia passada. O mais importante é que eu sou uma voz ativa na Câmara dos Deputados para acolher principalmente as pessoas que mais precisam. E dessa forma não poderia ser diferente no nosso plano de governo. A gente iniciou um plano de governo desde o ano passado, escutando as pessoas, fazendo a escuta ativa, dando vez e voz, né, e a oportunidade do povo aracajuano, das mulheres, dos homens, de toda a sociedade, colocar suas digitais no nosso plano de governo, e assim foi feito. Nós temos um plano de governo, que é o plano de governo amplo, a nível macro, o que a gente vai fazer na saúde, educação, mobilidade, e também e nas mais diversas áreas, e de outro lado, um plano de governo bairro por bairro, né, o que é que as pessoas podem esperar prioritariamente de uma futura gestão de Aracaju. E o que eu chamo a atenção aqui para todos que fazem o Sindimed, toda a sociedade em geral que nos escuta nesse podcast sobre saúde, é que saúde é o maior gargalo do nosso município, né? A gente sabe que, primeiro, que sem saúde a gente nada pode fazer. Né? A gente precisa realmente da saúde para todas as nossas atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Mas, especialmente, mais preocupante ainda é quando a saúde do município está dessa forma como está, muito precária. Eu aqui reconheço os avanços que Aracaju sofreu nos últimos anos. E esses avanços, com muita responsabilidade que me é inerente, a gente vai continuar. Mas tem muita coisa que precisa ser transformada. E uma dessas áreas é a saúde. Hoje a gente tem, e a saúde de um município se mede pela mortalidade infantil, basicamente. E hoje a nossa mortalidade infantil é de 16,8 a cada 1.000 nascidos vivos. É uma taxa muito elevada, inclusive a gente está muito acima da média nacional. Então a gente não pode mais admitir isso, e a gente tem que entender que isso existe por falta de políticas públicas adequadas na saúde, né? E eu posso começar aqui falando, e eu vou falar de todas delas, mas primeiro a valorização do profissional. Eu vou começar com a equipe que está diuturnamente na casa das pessoas, que são os agentes comunitários de saúde em endemias. Eu sei que aqui a gente vai falar mais de médicos, mas a gente precisa falar dessa estrutura básica de saúde. Fique à vontade para falar da saúde. E assim, eles hoje... A gente lá em Brasília se discute já em salubridade em grau máximo, aposentadoria especial, quando aqui no município de Aracaju não se paga nem o piso que lhes são devido. Então, como é que a gente quer ter uma saúde que seja exemplo se a gente não valoriza os profissionais das mais diversas áreas da saúde? Então, valorizar os profissionais, e eu começo falando dessa categoria que está diuturnamente na casa das pessoas levando informação e saúde. E valorizar todos os médicos, todo mundo que faz essa saúde, que a gente possa valorizar nossos profissionais, que a gente possa pagar os pisos, que a gente possa fazer concurso público, porque não entra na minha cabeça que a gente tenha vaga em PSS e que não faça um concurso público. Se existe a vaga, é porque existe a demanda. E a demanda tem que ser preenchida, não com a exceção, que é o PSS, são as contratações dessa forma, mas pela regra. A regra é concurso público. E eu tenho dito, e para mim vai ser um marco, ser a prefeita do concurso público, para dar realmente estabilidade, para que os nossos profissionais que fazem a administração pública municipal tenham norte, saibam onde pode chegar, como é o plano de cargos e salários. E tudo isso será sempre debatido numa mesa de negociação permanente. É uma grande inovação que a gente traz no nosso plano de governo, que é essa mesa de debates sempre alinhados, para a gente nunca de forma alguma andar de forma que não esteja tudo na mesma página, tudo certinho, com debates, sim, que são salutares, para que a gente possa sempre, né, fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, e começa assim com servidores públicos municipais. Então, passada essa fase dos servidores, a gente precisa entender que hoje a gente tem uma demanda muito grande em leitos de urgência e emergência adulto e pediátrico no nosso município. Primeiro, em números, porque o Ministério da Saúde preconiza que a gente precisaria ter 603 leitos à disposição da população e nós temos 82. Mas eu fico me questionando,
E a gente precisa desses leitos efetivamente, porque a saúde básica, a saúde principal, a saúde que é responsabilidade constitucional do município, não chega para todos. Não é feita de forma correta. A gente que anda em todos os bairros da capital, em todas as zonas, e eu me preocupo muito com a zona norte, com a zona de expansão da nossa cidade, não que a zona sul não seja, e que a gente não tenha que ter uma atenção, a gente tem que ter, mas a gente sabe que é uma zona que historicamente está mais favorecida que as demais. E eu vou chamar a atenção, na zona de expansão, Dr. Hector, as pessoas não podem ficar doentes a partir das 18 horas, porque tudo fecha, elas não têm um hospital que esteja próximo e cerca daquela população e tem que se deslocar para os nossos hospitais de pequeno porte, né? O Hospital da Zona Norte, que é o Nestor Piva, e o Hospital da Zona Sul, que é o Fernando Franco. E isso me preocupa muito, porque já aconteceram mortes nesse interim, nesse percurso. E isso é desumano, porque a gente fala muito da zona de expansão, que é uma zona turística, que é aquela parte que está acerca do mar, mas ali atrás existem pessoas que vivem numa precariedade imensa, que vivem pisando em lama, que convivem com caramujos que transmitem doenças, que não tem nem o título de posse de terra. Imagine ter dignidade de se viver. Não tem. Então, me preocupa muito essa questão da saúde. Lá também fala-se muito, e é muito precária a forma que o transporte público chega e o acesso dessas pessoas ao transporte público. Então, a gente tem que se preocupar. E é por isso que a gente estabeleceu como um plano, como um norte, ter um hospital municipal tipo 2 naquela região, que vai sim ser de portas abertas para toda a sociedade aracajuana, mas que seja instalado lá, que a gente tenha uma estrutura que funcione de forma adequada lá para aquela população que durante tantos anos foi esquecida. E a gente precisa também de uma reestruturação nos nossos 2 hospitais de pequeno porte, que são as nossas UPAs, que é o Nestor Piva e o Fernando Franco, para que a gente possa ofertar um serviço de qualidade para a população. Além disso, a gente tem uma preocupação muito grande, porque quem está próximo da população são os postos de saúde. E os postos de saúde hoje em Aracaju não funcionam de forma adequada. E eu sei que não vai ser novidade o que eu vou falar aqui agora, mas a gente não tem os medicamentos à disposição da população como deveria ter. Falta de pirona. Vocês que são médicos vão entender a complexibilidade disso. Eu não vou nem falar dos medicamentos que são receitados, eu não vou nem falar de um colírio de um glaucoma, já falando, mas é muito difícil essa situação que o povo aracajuano vive hoje. É muito difícil as longas esperas para uma consulta e para um exame que está sempre em análise. É muito difícil chegar no posto de saúde e faltar pediatra, falta ginecologista. Como é que a gente não quer ter um gargalo nos leitos de urgência e emergência adulta e pediátrica quando a atenção básica não funciona de forma adequada no nosso município? E é por isso que a gente vem. Como é que a gente pode solucionar esse problema? Eu vou falar aqui sem medo de errar, mas enxugando a máquina, cortando gordura, revisando os contratos. Em especial eu falo de uma maternidade que hoje, a maternidade Lourdes Nogueira, que eu vou aqui, inclusive foi feita com recursos do nosso agrupamento, a estrutura física, mas que não funciona na sua totalidade. Não atinge as metas quantis e qualis, e a gente paga esse preço de um hospital que não atinge essas metas e que, de outro lado, a Prefeitura Municipal, sem planejamento e sem gestão de forma correta, teve que tirar os investimentos dos hospitais filantrópicos que sempre foram portas abertas para a população aracajuana. Isso eu estou falando do Santa Isabel, do São José, do Cirurgia. Então, como é que a gente pode admitir que uma maternidade, que um parto custa 6 a 7 vezes mais que no Santa Isabel, para vocês terem uma noção, e vocês sabem, o parto custa R$ 1.800. Como é que a gente pode admitir que a gente pague 7 vezes mais numa maternidade que não funciona com as metas quantis e qualis que foram estabelecidas e a gente admitir que uma maternidade se pague tão caro por um parto que pode ser um valor 6 vezes menos e faltar medicamentos nos postos de saúde? É por isso que eu digo que a revisão dos contratos é essencial em qualquer gestão pública que se inicie nos próximos anos, para que a gente possa, enxugando esses contratos, permanecer com serviços que estão sendo efetivados, porque são importantes. Não estou dizendo que a maternidade não é importante, ela é importante,
desde que ela tenha uma gestão adequada. E enxugando esses contratos, a gente consegue investir na atenção básica do nosso município, para que não faltem medicamentos, para que essas consultas não tenham esse tempo tão prolongado, exames. Puxa, por que a gente não tem um centro de imagem na nossa capital que desafoga essa fila, sabe? Com a gerência efetiva dentro dos postos, e a gente vai precisar muito do Sindmed nessa parceria, porque são vocês que sabem como é que funciona a saúde, são vocês que vão precisar estar dentro do Centro da Gestão Pública Municipal para me auxiliar a fazer uma gerência que seja portas abertas para a população e me encaminhar um relatório diário para eu entender se está faltando medicamento no outro dia, eu sano esse problema. Se o exame está com uma fila muito prolongada, bota no centro de imagem, vê as parcerias que podem ser feitas até mesmo com os hospitais particulares. O que não pode é deixar como está. As pessoas sem suas consultas, as pessoas sem seus exames, as pessoas sem dignidade, sem saúde. Então, a gente tem todo esse, falando de um panorama geral, mas falando também, a gente precisa cuidar da saúde da mulher. A gente está vendo os casos de endometriose aumentando de forma muito abrupta no nosso município e a gente nada faz para você conseguir uma consulta, um exame, para conseguir fazer uma cirurgia de endometriose hoje. É muito difícil, é muito dificultoso, e eu falo não somente da endometriose, mas dos ovários policísticos, e a gente tem aqui, dentro do nosso programa, todo esse programa de saúde da mulher, o saúde mulher enxuta, voltado para as mulheres após 40 anos, para que elas possam continuar vivendo com dignidade, com sua vitalidade realmente pujante, porque mulheres de 40 anos são jovens mulheres, só que a gente precisa ter uma cautela maior, inclusive fazer todo o mapeamento de câncer de mama, que hoje é muito, muito escasso no nosso município. Então, assim, eu poderia aqui falar das mais diversas áreas, saúde mental. Não tem uma única reunião que eu faça, uma única caminhada, uma única visita numa casa que hoje não se fale da nossa necessidade voltada para a saúde mental no nosso município. Sabe, nós todos precisamos de uma saúde mental, nós todos precisamos de um acompanhamento psicológico, alguns psiquiatras, e ninguém é doido por isso. A gente está falando de uma sociedade que é mais bem informada, que sabe que nada disso é um laudo de insanidade mental, muito pelo contrário. É uma sociedade que hoje está mais preocupada, são jovens mais ansiosos, são seres humanos que não estão tendo as condições devidas de vida e estão realmente acabando carregando para o lado da saúde mental. E eu poderia até chamar a atenção de algo que me preocupa muito no município de Aracaju, que é a falta de cuidado com quem cuida. A falta de cuidado com as mães atípicas que estão adoecendo com sua saúde mental, abalada porque não tem um respaldo de uma prefeitura municipal. Cuidar de quem cuida dos dependentes químicos. Cuidar de quem cuida, porque essas pessoas vivem única e exclusivamente para cuidar de pessoas. E a gente precisa estar bem alinhado e bem pautado com todos esses nichos da saúde, que também englobam saúde mental, saúde bucal, a saúde da mulher, né? A saúde do homem, a saúde das crianças, que a gente possa levar a saúde para as escolas, que a gente possa combater a obesidade, que a gente possa ter um olhar muito humano, muito sensível, voltado para as mais diversas áreas, mas especial para a saúde. Eu digo, isso começa-se com valorização do servidor, com concurso público para ampliar o número de efetivos e passa por todas essas áreas que eu citei aqui. Vamos lá, Yandra. Yandra Moura aqui conosco, viu, Agemiro? Interessante porque, assim, eu sou concursado da Prefeitura de Aracaju desde 2004. Eu pareço ser mais jovem, mas sou mais velho. Pinta o cabelo. Não pinto, não. E qual é a nossa preocupação, Yandra? Que o funcionário público hoje, me parece que durante algum tempo ele foi escanteado, foi colocado de lado, um peso para o Estado, era considerado como se fosse o bicho feio do serviço público, era algo pesado para o Estado que não produzia. Veio a pandemia e quem ficou à frente? Foram os profissionais de saúde. E olha, a grande maioria deles, todos concursados. Eu vi colega
que uma semana ele estava na UTI, 15 dias depois ele já tinha voltado ao plantão. E houve um recuo diante desse posicionamento firme dos servidores públicos, principalmente da área da saúde, mas, em contrapartida, não houve mais investimento do Estado relacionado ao concurso público. Eu vi profissionais que trabalharam dignamente como contratados. Imagina, aquela força-tarefa toda, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, sendo formados pelo Estado, porque durante a pandemia eles foram formados, aprenderam muito. Quantas vidas eles salvaram? Sabe o que aconteceu? Não houve concurso público, eles foram todos absorvidos pela iniciativa privada. E tenho certeza que a população ela merece ser atendida dignamente. E como é que você vai atender dignamente uma população se você não faz concurso público? Se os melhores não entram para trabalhar conosco no Estado? Se os melhores, aí sim, o QI é coeficiente de inteligência, não é quem indica para trabalhar. E essa preocupação nossa dos sindicatos médicos, 99,6% das perguntas que mandam para a gente, Andra, os médicos perguntam sobre concurso público. E o que fazer nessa medida aí? O que fazer nessa matemática? Porque eu me lembro quando a gente vai falar de reajuste salarial ou concurso público, não, tem a lei de responsabilidade fiscal, não dá para fazer nada. O que fazer nessa conta aí para fazer o concurso público? Quando eu falo de avanço, eu falo... É um avanço que a gente não pode deixar de reconhecer na estrutura física, principalmente na zona turística. Mas quando eu falo de responsabilidade para avançar com o que está bom, é porque foi feito com dinheiro público e tem que continuar. Mas tem muita coisa que precisa ser transformada. E a saúde, como eu disse, é o pior gargalo do município. É o que as pessoas... É a maior ferida aberta do povo aracajuano. E a gente tem que sanar. Né? Se eu pudesse elencar, saindo um pouquinho de saúde, é saúde, mobilidade urbana, educação e infraestrutura básica. Né? Porque, como eu disse, as pessoas ainda pisam na lama, ainda vivem de forma precária. Então, esses gargalos são áreas que não tiveram avanço. E eu reconheço aqui e digo para o senhor, não tiveram avanço. A gente precisa transformar, virar a chave, fazer o novo, pensar além. E é por isso que eu digo sempre, dê uma oportunidade a uma mente jovem, sabe, que se preparou muito para esse momento, que estudou os avanços e todos os problemas que tem na nossa cidade, que conversou com os técnicos das mais diversas áreas e que principalmente conversou com quem mais sente a dor, a nossa gente, o nosso povo de Aracaju. Então, eu tenho muita responsabilidade. Eu não jogo palavras ao vento em momento nenhum. Quando eu digo de concurso público é porque a gente vai efetivar isso. Eu não posso jogar palavras ao vento. Eu tenho 30 anos, como o Dr. Hector disse no início e passou a nossa biografia. Eu tenho 30 anos e não posso condenar o meu futuro e o futuro das pessoas que acreditam em mim. O futuro das pessoas de Aracaju. Eu tenho que fazer o trabalho da minha vida e colocar Aracaju como a prefeitura mais bem avaliada do país. Eu me indigno muito, né, quando a gente vê que as prefeituras que nos avizinham, do que estão ao nosso redor, são as prefeituras mais bem avaliadas do país, que é a do Recife com o jovem João Campos, é a de Maceió com o jovem JHC, é a de Salvador com o jovem Bruno Reis, e a gente ficou para trás, sendo que Aracaju é a capital do menor estado do país. E a gente pode ser case de sucesso nas mais diversas áreas, e não é. A gente não tem uma área que a gente possa dizer que nós somos parâmetros para o Brasil. Nenhuma. Aí falam-se muito de limpeza pública. Não é. É boa? É. A gente vê que a gente saiu de um governo que realmente foi precário e entrou essa gestão que a limpeza pública é o grande orgulho. Mas veja, a gente que anda na zona periférica, a gente não vê esse grande orgulho lá. Então a gente precisa realmente transformar essa realidade. E falando de valorização de servidor, de concurso público, é isso que eu digo. Eu não consigo admitir que se fale de uma lei de responsabilidade fiscal quando se tem a vaga, quando se contrata. Então, assim, se tem o vácuo, é porque tem demanda. Se tem demanda, a gente pode ofertar para o município de Aracaju e a gente vai ofertar. A gente não pode admitir isso. É como eu disse, a gente enxuga algumas coisas para bater e que a gente fique no parâmetro estabelecido pela lei. Agora, o que eu não admito é que a população sofra com essa falta de vínculo dos médicos. Falta de vínculo e não por culpa dos médicos, por culpa da gestão,
que não faz o concurso público. E esse vínculo é tão importante porque eu sei do trabalho de vocês médicos. Eu sei como vocês trabalham nas comunidades. Vocês criam vínculos e vocês já sabem todo o panorama, inclusive não só da pessoa, mas da família. Vocês ajudam muito além do que vocês deveriam. E os esforços são imensos, a gente sabe como vocês sofrem com a falta de medicamento. Que você passa toda uma terapia para a pessoa, todo um planejamento de saúde, e aquela pessoa não consegue exaurir, não consegue realmente passar dessas fases, você não vê um progresso por falta de auxílio do município. Quantos relatos a gente tem que muitas vezes falta o básico? Como, por exemplo, os utensílios para uma consulta que seja exitosa. E vocês vão lá e tiram de onde conseguem para poder levar, para que o município possa ofertar esse serviço, pelo menos de uma forma não tão insalubre, não tão dolorosa como é hoje em dia. Então, a gente precisa de concurso público, a gente precisa estabelecer vínculos com a sociedade. Vocês chegam onde muitas vezes tantas pessoas não conseguem chegar. A gente precisa de uma equipe de saúde de família. A gente precisa fortalecer essa saúde básica no nosso município, porque a conta é simples. Hoje a gente paga uma conta muito cara das complexibilidades que se desenvolvem a partir da falta de uma atenção básica de saúde. E se a gente cuida da saúde básica, a conta não fica tão grande. Não pesa tanto para o município. Eu digo que o município de Aracaju hoje faz contas burras nas mais diversas áreas. Faz contas burras na segurança pública. Faz contas burras no tripé, que é essencial para a gente progredir enquanto sociedade, que é educação, esporte e cultura. E aí a gente fica à mercê de ressocializar as pessoas, que é uma conta muito maior do que se investir nesse tripé essencial. Faz contas burras na saúde. Então, assim, é por isso que eu digo que são as mesmas mentes pensando o tempo todo por todos nós. A gente precisa de um frescor. A gente precisa de uma pessoa que realmente... E eu falo assim, de mim sim, porque eu sei que eu estou preparada para esse momento. Mas de alguém que pense à frente, que pense além. Que pare de fazer essas contas burras e invista onde precisa ser investido. Onde a responsabilidade constitucional do município nos chama a investir. Então, eu sou muito tranquila em apresentar esse plano de governo que a gente fez de forma muito robusta, de forma muito humana, como ninguém nunca antes fez, que foi conversando com as pessoas. Eu até fico lisonjeada de ver outros candidatos falando que também fizeram dessa mesma forma. O povo sabe que não. Nós somos de bairro em bairro com os novos caminhos para Aracaju. E a gente colocou bairro por bairro as prioridades das pessoas, as digitais das pessoas. Porque, veja, o que a gente pode notar é que cada bairro de Aracaju tem vida própria e sabe o que quer. E são nas cidades que as pessoas vivem. Essa eleição para a prefeitura municipal, eu acho que é a eleição talvez das mais importantes que a gente vive. Eu sei que presidência da República é uma eleição grandiosa, mas prefeitura municipal a gente atua onde as pessoas vivem. É a eleição da vaga da creche. É a eleição dos remédios nos postos de saúde. É a eleição da infraestrutura básica, do saneamento básico, da mobilidade urbana, de acabar com os alagamentos. É a eleição de acolher as pessoas. Então, isso é muito importante para a gente. Depois eu só vou... Nessa iniciação da nossa conversa, eu esqueci de falar de um projeto muito lindo e muito humano nosso, que é o projeto dos 1000 dias de vida, que é um projeto que cuida desde o pré-natal, e a gente sabe que hoje o pré-natal é escasso no município de Aracaju, não por culpa de vocês, como a gente teve essa conversa com todo o CIDMED, aquela roda de conversa que foi muito salutar para a gente, que nos norteou muito no nosso plano de governo, que vocês fazem o pré-natal de forma correta. O problema é porque não tem nem mesmo a busca ativa. A gente precisa fazer uma busca ativa, levar informação para a população, trazer essas mães, essas futuras mamães para fazer tudo de forma correta para a gente diminuir essa mortalidade infantil. Então, o 1000 dias de vida que eu vou entregar para vocês depois no nosso plano de governo, como eu já disse, começa com a fase do pré-natal. Depois a gente passa para o parto e nascimento, o puerpério. Tudo isso cuidando também dos recém-nascidos, com a caderneta eletrônica e física, que vai ter todas as vacinações já pré-agendadas, consultas, exames. E o mais bacana desse projeto é que ele já indica qual é a creche que esse menino e essa menina vai estudar, esse aracajuaninho e essa aracajuaninha. Porque é um déficit muito grande em creches hoje. Eu falo de saúde, já fico pensando em outras áreas, mas me permitam falar disso.
porque a gente tem 2.700 crianças esperando uma vaga de creche cadastradas. Mas, na verdade, nós temos 4.000 crianças em idade apta de estar na creche no município de Aracaju e não estão por falta de vaga. E a gente vem com o projeto Mãezona, que engloba essas 4.000 crianças, zerando essa fila, e dentro desse projeto, que são os 1.000 dias de vida, a gente já vai indicar qual é a creche que essa criança vai estudar. Então, é todo um planejamento, visitas domiciliares pela equipe de atenção primária, saúde da família. Então, eu vou entregar para vocês, porque esse programa é muito robusto, tem registro civil nele, tem triagens neonatais, sabe? É um projeto meu que, na verdade, que eu protocolei na Câmara dos Deputados, com um projeto de lei e um guia para o governo federal, e que eu englobei aqui, né, na prefeitura de Aracaju. Para a realidade de Aracaju. Oi, Andra. Você falou de um ponto importante, que os profissionais que estão na ponta, né? Nós que fazemos saúde pública, a gente sabe o quanto é fundamental o diálogo permanente da gestão com os servidores públicos. Porque somos nós que tocamos a máquina pública e sabemos a realidade dos aracajuanos. E, André, eu te pergunto, porque já teve até candidato que assinou carta compromisso com a gente, disse que tinha errado, que não tinha dialogado conosco. Você vai continuar dialogando conosco depois de eleita? Veja, o que eu venho sempre batendo nessa tecla é que a gente não pode começar de uma forma e se desvirtuar. Se eu comecei com esse diálogo amplo, e vocês sabem disso, foi um diálogo amplo com as pessoas, nos bairros, com as categorias, com o empresariado, que gera emprego e gera renda para o nosso município, com todos os setores da nossa economia, é porque a gente vai continuar sendo dessa forma. Inclusive, a gente não é somente assinar uma carta compromisso, a gente tem aqui no nosso plano de governo exatamente essa mesa de negociação permanente. Veja lá, criação imediata da mesa de negociação efetiva dos servidores municipais de Aracaju. Então, isso para a gente é lei. Se está no nosso plano de governo, a gente tem que cumprir. Eu não quero ser uma prefeita que cumpra míseros 39% de um plano de governo, que é a nossa realidade hoje em Aracaju, a realidade dessa atual gestão. Eu quero ser uma prefeita que cumpra o plano de governo, a exemplo do Bruno Reis, que foi o prefeito, que é do União Brasil, do mesmo partido que o meu, que é uma prática da União cumprir com as palavras. Então, exemplo do Bruno Reis, meu correligionário, eu quero ser a prefeita que mais cumpriu meu plano de governo. E a mesa de negociação permanente com as categorias, com os sindicatos, está englobado nesse plano de governo. Inclusive, eu disse no debate, porque uma candidata veio me questionar, e o concurso público... Tem concurso público em todas as áreas do nosso plano de governo, e tem o mais bacana de tudo, é a mesa de negociação permanente, que nenhum deles colocou no plano de governo. E eu tive a ousadia e a coragem e vi como é necessário a gente ter esse diálogo permanente. E Andra, também, em 2006 foram inaugurados o Nestor Piva e o Fernando Franco. De lá para cá, a população de aracajuana cresceu muito. Eu não sei a porcentagem exata, mas acho que uns 200 mil aracajuanos, houve um crescimento absurdo da população, e só temos ainda 2 máquinas. Eu sei que você já falou a intenção de construir lá na Zona Sul, na zona de expansão, mais um aparelho. Mas a gente também se preocupa porque o Nestor Piva está totalmente terceirizado hoje. E, às vezes, o que nos preocupa é a forma de contratação desses profissionais. Por exemplo, você pode ter técnicos de enfermagem lá que ganham menos que salário mínimo, quando você vê o salário líquido, não tem direito à insalubridade, não tem direito à licença maternidade, você como uma mulher se preocupa com isso. Então, assim, como ampliar os serviços sem que também se terceirize tantas máquinas? A maternidade, por exemplo, não houve processo seletivo, não houve... Disseram que houve processo seletivo, mas eu posso dizer isso de público, eu recebi um WhatsApp me chamando para trabalhar lá. Que processo seletivo foi esse? Então, eu pergunto para você, como ampliar sem que haja terceirização? Porque tem um advogado do sindicato que ele disse que logo a gente não vai ter mais eleição em Aracaju, vai ser eleição para condômino, para quem vai gerenciar o condomínio, porque os gestores não querem colocar a mão na massa, só querem terceirizar e tá cobrando de quem está terceirizado.
O que é que você pensa disso também? Doutor Hector, e aí eu também vou te fazer uma pergunta. Elton, o nome dele. Elton. Eu queria te fazer uma pergunta e que você pudesse esclarecer para todos nós como é essa pejotização hoje na Prefeitura de Aracaju, porque o que a gente tem... Primeiro que Aracaju não tem transparência. Nós somos a 7ª pior capital com índices de transparência. Ou seja, tem dados que a gente não consegue extrair. E talvez por isso que o candidato que representa esses 16 anos de gestão tenha tantos dados e apresente com tantos dados, porque só eles sabem o que é que está se passando com a máquina pública da gestão de Aracaju. Então, o que a gente sabe é que existem indícios de uma pejotização em massa, inclusive que é a obrigatoriedade que seja uma pejotização em outro município, que a empresa é de outro estado, inclusive. Então, eu não sei qual é a verdade dos fatos. Eu fico muito indignada, até mesmo como é que nós candidatos, podemos fazer um plano de governo como a gente fez. A gente fez com muita responsabilidade, mas a gente não tem os dados da Prefeitura de Aracaju. Nós éramos... E aí, doutor João tem esses números guardadinhos, inclusive com números deles. Nós, em torno de 650 médicos concursados em Aracaju. Isso 2008, 2009. Hoje nós somos em torno de 280 médicos concursados. Sendo que a população, eu já disse, cresceu enormemente. E parte desses médicos são pejotizados. Qual é o grande problema disto? É como eu falei, é a médica que 15 dias depois que teve o neném tem que voltar a trabalhar. Não tem direito a férias, PJ não tem direito a descanso remunerado, não tem direito a férias, não tem direito a 13º. E fora o que a Gemiro, por isso que ele ficou 8 minutos falando aqui, porque é um grande desabafo pra gente, porque a gente vê a realidade dos colegas médicos. Quem não quer trabalhar num posto como a Gemiro trabalha há 17 anos no posto dele lá no Santo Antônio? Quem não quer trabalhar como o doutor Alfredo lá no Inácio Barbosa e se dedicar à sua população? E quando você tem um médico que se dedica à população, que ele está ali engajado, ele se forma com aquela população, eu tenho certeza que a Gemiro, ele conhece o andar da paciente dele, a forma que ela vem entrando no consultório, já sabe que ela tem. Então, a rotatividade não gera para a gente. Isso é dispendioso para vocês, para os gestores. Por quê? O médico é um grande gerenciador, o médico é um grande ordenador de despesas. Se ele não conhece o paciente que está na frente dele, ele vai pedir exames novamente, ele vai encaminhar novamente. Mas quando você tem o conhecimento daquele hipertenso, daquele diabético, você tem planejamento, você coloca metas, porque cada área, o Sinhazinha é totalmente diferente do Francisco Fonseca, como é diferente do Oswaldo Leite lá no Rondônia, do Geraldo Magela. É o que chama equidade. Cada lugar... Por exemplo, lá no Santa Maria, 100% de SUS dependência. Para cá, não. Então, é preciso que o olhar, não só do médico, de toda a equipe da saúde da família, ele seja voltado para que a gente atenda a população dignamente. Mas se você não tem um profissional que está lá, engajado, que ele vai ter a perspectiva de carreira, tem autonomia, como é que você obriga alguém a atender um paciente em 15 minutos? Veja, e é muito estarrecedor quando a gente vê que vocês, né, eu digo nós enquanto sociedade, nós tínhamos 650 concursados e a gente aumentou enquanto população e temos míseros 280 concursados hoje em Aracaju. E assim, é muito triste saber disso. E, doutor Elton, eu me lembro muito bem que a gente conversando na nossa reunião aqui no Sindimed, e doutor Gemiro também esteve presente, assim como toda a diretoria, vocês puderam falar de uma inovação que vocês trouxeram, que foi de estabelecer as metas, né? A avaliação do desempenho. A avaliação do desempenho de cada médico. Então, existem também, eles sempre falam, não é bom fazer concurso público porque as pessoas se acomodam por causa disso. E vocês vêm com a inovação que mostra exatamente o contrário, que vocês estão dispostos, inclusive, a serem avaliados. E se não bater as metas, tem algumas problemáticas existentes para os médicos que não batem, e são muito poucos, não é? Não foi isso que foram passados? Exatamente. A avaliação de desempenho, criada há mais de 10 anos, mensalmente nós somos avaliados pela Prefeitura de Aracaju. E só para mais uma vez lembrar, eu acabei de atender uma paciente, ela depois retornou para mim e disse, doutor, gostei não, vieram perguntar ali
se eu fui bem atendida. Eu ia falar mal do seu. Ela achou que estava falando assim, não, isso aí é muito bom. Isso pode responder, fica à vontade para responder. Tá entendendo? Então, assim, é para ser avaliado mesmo. O servidor está ali para trabalhar também. Claro, tem que ser acolhido, né? 16 anos, sem acolhimento, sem diálogo, não recebe... Olha, aproveitar para dar um exemplo. Eu fui convidado uma vez para dar um plantão no Japãozinho. O Japãozinho havia uma unidade de urgência. Num dia não muito legal, no Réveillon. Quem me ligou foi a doutora Acácia, que era da prefeitura, na gestão da doutora Rosa Sampaio, uma médica professora da universidade, que foi secretária. Sabe quem foi levar o lanche lá para todas as pessoas que estavam trabalhando e agradecer o que nós estávamos trabalhando lá? Foi a doutora Rosa que foi entregar. Quer dizer, são pessoas humildes, com qualidade e que se somam, e isso faz um engrandecimento do trabalho. E ela disse as palavras da doutora Rosa Sampaio: muito obrigado, vocês estão aqui e eu posso, não precisei estar aqui, mas eu, de uma forma eu quis estar com vocês aqui rodando. E o nosso trabalho lá qual foi? Atender pequenos casos de urgência, pequenas suturas que não precisaram ir tudo para João Alves, que a época do João Alves ainda não havia o Zona Norte. Tá entendendo? Então, assim, o trabalho, eu vi você falando aí, Iandra, e a ideia é essa: como integrar a urgência com a unidade básica, com o SEMAR. É isso que está faltando. Não adianta eu sou um lateral direito no futebol, eu corro para fazer um cruzamento para o centroavante fazer o gol. O que para simplificar, o que está querendo se dizer é exatamente o que acontece hoje no município. Vocês encaminham e não tem a resposta desse acolhimento dessa pessoa na outra unidade de saúde, no hospital, para fazer os procedimentos. Isso é muito ruim, porque todo um trabalho, como eu disse, é um trabalho que volta para estaca zero, né? Porque não tem integração, não tem esse acolhimento, né, que é tão importante, tão salutar para a nossa população. Como é que você pode diagnosticar algo no posto de saúde e quando você encaminha para outra unidade, né, eu nem falo de unidade básica, estou falando da unidade do SEMAR, né, de um hospital de pequeno porte, até mesmo para o governo, e não está integrado e você não consegue dar vazão a essa demanda. A gente sabe, isso que você falou, é um ponto crucial no município de Aracaju, porque a gente não vê realmente esses resultados por causa dessa falta de integração, dessa falta de diálogo, dessa falta de ter uma gestão que seja compromissada em cuidar da saúde da nossa gente. Então, a gente sabe muito bem disso. A gente ontem, inclusive, nós estivemos, quando eu digo eu, me reuni, que eu sei que todos os candidatos estão fazendo da mesma forma, e isso é muito importante. A gente se reuniu com a Federase, que é a federação que cuida dos hospitais filantrópicos de Aracaju, e a gente debateu exatamente isso. Como é que falta isso? Isso é falta, às vezes, de dar uma baixa no SEMAR, de ver que eu tenho uma oferta, que eu posso contribuir, e parar com essa coisa de que, sabe, de não andar junto, não se coligar. A gente precisa um dos outros e a gente vai, com certeza, andar juntos. E, Andra, e aproveitando essa palavra que você falou, compromisso, foram, acho que, em torno de 25 ligações que eu recebi, mensagens de colegas do SEMAR, querendo saber exatamente qual era o seu compromisso com o SEMAR, que é o setor da especialidade. E você já tem o ponto de partida está aí. Esse número de 650 médicos, agora somos menos que 300, e principalmente onde é que está o gargalo da prefeitura? Principalmente no SEMAR, que pediram demissão, ou aposentou, ou desistiu do serviço público. Tá. Só para dar um exemplo do SEMAR, de 13 médicos da área da angiologia, entre cirurgiões e angiologistas, aqueles que cuidam não só das varizes, mas principalmente pensando nas feridas diabéticas, que caminham para as amputações, e Sergipe, infelizmente, é um dos campeões do Brasil aí em amputação e continua assim, de 13 médicos desse concurso aí, que começou lá atrás, em 2003, 2004, com Marcelo Deda e tal, e nós, desses 13, nós só temos 3 médicos apenas. Meu Deus. Um já
em ritmo de aposentadoria, já está finalizando a aposentadoria. Recentemente, ele fez um atestado com uma paciente, fez toda a história da paciente e disse, colegas, como eu estou me aposentando, se essa colega aparecer, por favor, ele deixou um registro lá, porque ele está em vias, serão 2 apenas. E quando está de férias? E quando está no congresso? Quando a gente, na unidade básica, encaminha um paciente, como encaminhei, o seu Jorge da Silva, encaminhei, era uma feridinha pequena, aparentemente pequena, me chamaram para ver, eu falei, olha, não vamos mexer, essa bolinha aí não vai mexer, porque eu já sei onde vai parar. Encaminhamos para lá, sabe, doutor Elton, só um minutinho, encaminhamos para lá, o médico estava de férias. Aí não tem como atender, vai para o SEMAR, não sei o quê. O final, internado no João Alves por mais de 2 meses no João Alves, volta com o pezinho amputado. Essa é a nossa realidade. E aí, ontem lá no sindicato, teve um candidato que chegou e falou, olha, um pré-candidato a vereador, um candidato a vereador que disse, não adianta. Aqui a palavra é ou tem concurso público, ou faz o concurso público, ou nada disso que a gente está discutindo, pejotização, não sei o quê, nada disso vai resolver. A gente, com esse rodízio, com essa falta de profissionais, essa é a realidade. Por isso, quando fala os avanços, teve avanço lá, tudo bem, na área do turismo, que fez isso, uma ponte, aquilo, tá entendendo? Vai fazer a ponte da Coroa do Meio. É um avanço no turismo. Mas na saúde, a gente, com esses números, a gente só vê caminhar para trás. E quando o paciente, você falou na saúde mental, já tive lá no meu posto 2 psiquiatras, já trabalhei com 2 psiquiatras. Ambos não estão mais no setor da prefeitura. Concursados de Aracaju não estão mais. Você vê, quando falta no posto uma equipe multidisciplinar, a gente sabe que a gente vai mal. Então, Yanda, para complementar a pergunta de Agemiro... Quem paga essa consulta, doutor Elton? Quem paga essa consulta? Um dos médicos... Hoje ele tá para desabafar mesmo. Um saiu de Sergipe, um mora mais em Sergipe e o outro mora aqui. Mas o médico continua atendendo, as pessoas continuam voltando para ele, porque ele era uma referência lá, as pessoas continuam. E fazer o quê? Consultas particulares. E essa pessoa da periferia tem condições, mas saúde mental é para ontem, né? Yanda, então, para complementar essa pergunta de Agemiro, eu vou usar o poder. Eu vou usar meu poder de síntese. Temos o problema do SEMAR, que é gritante, essa questão das especialidades, mas a senhora vai enfrentar, como prefeita de Aracaju, um problema sério, que são os neurodivergentes também. As mães atípicas. E de que forma Aracaju, no seu plano de governo, você está pensando como você vai lidar com esse problema? Porque assim, vai ser um grande gargalo para a saúde privada e para a saúde pública, então, essa questão dos neurodivergentes. Nós temos esse problema, como a saúde pública vai encarar? Porque assim, a gente tem criança que precisa de 60 horas de terapia. E já emendando mais uma pergunta, para ficar dentro do mesmo tema, nós tivemos uma diretora muito atuante na área da pediatria, a doutora Glorinha, e ela faleceu durante a pandemia, e ela brigava. A gente tem que ter um pediatra em cada posto de saúde. A gente tem que ter, e a briga dela era constante. No plano de governo da senhora também tem essa previsão? Com certeza. Eu vou começar respondendo pelo SEMAR. E me corrija se eu estiver errada, mas a gente tem alguns meses que são piores em relação a essas amputações de diabetes, que é fevereiro, março e abril. Estou errada? Eu entendi que existe um gargalo quando a gente conversou com alguns profissionais, né? E que todo ano é a mesma coisa. A gente sofre o ano todo. O ano inteiro. E aí... Tem os piores, não é verdade? Porque, assim, existem alguns meses que são piores para criança, né? Para infância, para... A sazonalidade. Né? E eu não entendi por que esses meses são piores para esse tipo de problema. Mas, enfim, quando me falaram isso, eu fiquei tentando entender e só queria tirar essa dúvida também, já que a gente está numa conversa aqui. É importante para a gente esclarecer as coisas. A gente sabe da problemática do SEMAR. A gente sabe que o SEMAR é um braço firme que tem que ser realmente fortalecido. Como eu disse, tudo perpassa pelo concurso público. Esse vereador que falou com vocês ontem não está errado. Tudo você vê, todas as perguntas que a gente teve aqui se esbarram no concurso público. Se esbarra em aumentar o número de efetivos. Se esbarra, né, em acabar com essa periodicidade.
se esbarra em as pessoas terem uma conexão com os médicos que seja prolongada. Como disse Dr. Agemiro, tem uma conexão com aquele posto de saúde que ele trabalha há 17 anos? 17 anos. Há 17 anos. Sabe o jeito de andar do paciente, sabe o histórico familiar, sabe tudo daquele paciente. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa de mais Agemiros, mais de Dr. Elton. A gente precisa, e são vocês que fazem a diferença. Como você disse, vocês movimentam a máquina pública. Então, nada do que a gente falar aqui, tudo que a gente falar, vai se esbarrar num problema que é falta de concurso público, pejotização, PSS, né, que são feitos, que se tem PSS é porque tem vaga. Se tem pejotização, se contrata médico através da exceção, é porque a regra não está sendo feita. Então, é muito triste. Então, todos os assuntos, concurso público. E eu não tenho medo de falar. Porque se a gente enxuga a máquina, se a gente valoriza o que precisa ser valorizado, se a gente olha com humanidade, com sensibilidade, o que precisa ser olhado com maior urgência, a gente sabe que ali existe um gargalo que precisa ser sanado e a gente sabe como fazer. Então, tudo isso é muito importante salientar aqui, tudo, e não é só na saúde, vai se esbarrar com concurso público. Então, assim, a gente fala, aí você passou para um lado que é da pediatria. Não é só a pediatria que tem em todos os postos. Pediatria, ginecologista. São as duas especialidades que mais faltam nos postos de saúde e talvez as mais importantes para a saúde da família, para a saúde básica, que é a obrigação constitucional do município. Então, sim, com certeza, especializações no posto de saúde como pediatria e ginecologista. A gente não pode mais admitir que não tenha isso, né? E você falou sobre os TEAs, as crianças neurodivergentes, os neurodivergentes no geral. Eu sou, e talvez eu fiquei muito conhecida nesse último ano de mandato de deputada federal como a defensora dos autistas e deficientes não transitórios permanentes, né? No meu 3º mês de mandato na Câmara Federal, eu aprovei um projeto de minha autoria, que foi garantir o laudo médico pericial por prazo indeterminado para os autistas e deficientes não transitórios permanentes. Por quê? Existe uma burocratização muito grande e o nosso problema é que no estado de Sergipe, no SUS, a gente só tem 2 neuropediatras. E me corrijam se eu estiver errada. E eu sei que eu não estou. E Aracaju, 1 à disposição da população. Então, como é que a gente admite isso? E a gente sabe que a consulta com o neuropediatra é cara, porque é uma especialidade que demanda horas para se conseguir um laudo. Dias, é um estudo muito complexo para entender se aquela criança é autista, se não é, se é TDAH, se é autista nível 1, nível 2, nível 3, para dar um laudo médico pericial. E quando a gente entende que as crianças neuroatípicas, as mães atípicas passam a cada 2 anos por uma renovação de um laudo médico pericial, que vai constatar a mesma coisa, que aquela criança é atípica, e se uma pessoa está precisando de um laudo, é porque ela está precisando dos benefícios sociais que lhe são devidos. Então, a gente conseguiu aprovar esse projeto na Câmara, hoje tramita no Senado Federal, e a partir desse projeto, conversando com as mães atípicas, a gente desenvolveu alguns outros em cadeia. Primeiro, a garantia do trabalho com uma jornada em tempo reduzido para a mãe atípica. Garantia de que os planos de saúde não possam cortar esses planos de saúde de quem pode pagar o plano de saúde, mas por quê? Quando tinha uma criança atípica, eles estavam cortando. Garantia de que todas as terapias sejam arcadas pelo poder público municipal e quando não for pelo poder público municipal, estadual ou federal, e quando não for que tenha um reembolso. Porque é uma responsabilidade nossa e a gente não está cumprindo. A gente não está... Ecoterapia mesmo, eu tive que fazer uma parceria com o Capitão Samuel, com o Batalhão da Restauração, e através do nosso mandato nós conseguimos ampliar. Ele acolhia 300 crianças neuroatípicas para fazer a ecoterapia, e a gente conseguiu ampliar para mais 300 vagas. A gente inaugurou um novo polo, e foi uma parceria do nosso mandato de deputada federal com o Capitão Samuel e com o Batalhão da Restauração, entendendo a importância, porque, gente... É um dado que eu vou falar agora, que talvez doa a quem vai escutar, mas quem não tem uma criança atípica na família vai ter nos próximos anos. A gente não entende o porquê, a gente não sabe o porquê ainda, mas é uma realidade que a gente tem que lidar. Então, como é que a gente vai esperar fazer com que a gente... No Brasil, a gente tem um péssimo costume, que é tudo se fazer quando está na urgência, quando está no SOS. E esquece de se precaver. A gente precisa ter as terapias no SUS, a gente precisa ter os medicamentos à disposição
Porque hoje a gente falou dos medicamentos da dipirona. Mas quem faz as terapias com os autistas medicamentosas se vê num problema porque falta em um determinado mês e aquilo ali tudo regride. A gente não pode mais admitir isso. A gente não pode admitir que eles não tenham... A gente tem um centro de especialidades do autismo no nosso plano de governo e das deficiências, autismo e deficiência, mas também eu quero que todo posto de saúde tenha uma sala para acolher essas crianças, para acolher essas pessoas. E é isso que traz nosso plano de governo. E muito além da saúde. A gente hoje, os autistas hoje, quando vão estudar, não tem o acompanhamento especializado que precisa em cada sala. Isso é lei federal. Cada sala que tem um autista tem que ter um acompanhante especial nessa sala. E muitas vezes, ou se consegue através do grito das mães, em frente à escola, ou chega lá e diz, não, é você que tem que arcar, mãezinha. Não é. É o poder público que tem que dar esse cuidado. Essa pessoa que vai cuidar desse autista, que vai fazer com que ele progrida. Não tem os materiais didáticos adaptados, que também é lei. Então, como é que a gente quer ser uma sociedade inclusiva quando a gente não acolhe os diferentes, quando a gente não acolhe a inclusão? A gente precisa ser uma sociedade que se adeque, né? E realmente tratar os desiguais de forma desiguais, a ampará-los mais. Então, você vê que o gargalo dos autistas, das crianças neurodivergentes, não é só na saúde, é na educação, é num geral. E eu fico muito feliz quando me veem como essa pessoa, porque realmente foi uma luta muito grande na Câmara dos Deputados e vai continuar sendo. Até o final do ano como deputada, e mesmo que eu vou vir a ser prefeita com a generosidade do povo aracajuano e com as bênçãos de Deus, a gente vai continuar lutando na Câmara dos Deputados para que esses projetos sejam realidade, mas muito melhor é trazer para a base, puxar para a gente essa responsabilidade. E Andra, se eu não fizer... Não, eu vou dar mais um tempo para ela, porque você ficou desabafando, ela perdeu um tempo enorme. Eu vou fazer mais umas 2 perguntinhas aqui. E Andra, se eu não fizer essa pergunta, a doutora Tereza briga comigo. Você tá lembrado dela, né? Sim, claro. Forte, mulher forte. Doutora Tereza, ela me diz, Elton, saúde animal. Isso, sobre os animaizinhos. Pergunta sobre o hospital veterinário, sobre os animais, o hospital público para os animais. Porque falar de saúde animal é falar de saúde pública. E o concurso também, porque sempre quando os candidatos falam do concurso para médico, enfermeiro, e o médico veterinário. Também ela fala. Doutora, claro, também não se faz. Você viu que eu não esqueci dela, que eu já falei, os animaizinhos. Não, falar de saúde pública também perpassa, também a gente tem que percorrer e falar sobre saúde animal. No nosso plano de governo está previsto o primeiro hospital veterinário público do nosso município. Eu fui em Salvador, em loco, no primeiro hospital veterinário de Salvador, que estava inaugurado há 60 dias quando eu fui, e pude ver a beleza e a grandiosidade daquilo ali. No início, eles estavam, não sei como é que está agora, porque já não tem somente 60 dias, eles estavam ampliando as ofertas, mas todo dia eles davam 60 fichas para serem atendidos. Tinha a gente não chama de leitos, mas toda a internação. É algo tão lindo que até mesmo a estrutura é grandiosa daquele lugar. E por que não a gente ter uma estrutura menor? Porque Aracaju não é Salvador, Aracaju é tudo menorzinho, e fazer o primeiro hospital veterinário público, também com as 60 fichas diárias, com o internamento dos animais. A gente vê que muitos animais são abandonados hoje em Aracaju, e muitas vezes não é por falta do amor do tutor, do cuidador. Muitas vezes é por falta de condições financeiras. São pessoas que amam aqueles animais, mas não tem nem o prato para dar de comida para o seu filho em casa. E aí abandonam porque não tem como cuidar daquele animal que apresenta doenças, que apresentam inúmeras comorbidades que têm que ser tratadas. E aí abandonam aquele animalzinho, fica transmitindo doenças muitas vezes. Então a gente precisa do hospital veterinário público de Aracaju e a gente vai ter. Para que seja... E quando eu falo de equipe multidisciplinar, também está incluso esses veterinários, né? Que também fazem com que a saúde pública se deslanche. E eu nunca vou esquecer que o Bruno Reis, o prefeito de Salvador, que depois que eu fui lá, eu fui visitar a maternidade, o polo de saúde da mulher, que é dentro englobado com a maternidade, é algo muito bacana. E fui visitar as políticas públicas mais lindas que ele fez, como no bairro da Paz, como o Mané Dendê, que é um bairro de periferia, que era um antigo lixão, e que ele urbanizou a área, fazendo com que a sociedade se desenvolvesse ali, tendo tudo o que precisa a 15 minutos de distância das casas.
E ele me falou, Yandra, você vê a grandiosidade do bairro da Paz, a grandiosidade do Mané Dendê, a grandiosidade da maternidade, do serviço público especializado para as mulheres, mas o que a população mais admira nesse trabalho que a gente fez nos últimos anos é o hospital veterinário. Então, assim, a gente tem que ofertar esse serviço para a população. Então, a doutora Tereza não está errada quando ela fala da importância disso. E eu nunca vou esquecer das falas dela. Quando você disse, doutora Tereza, saúde animal. Yandra, vamos para as considerações finais agora. Fique à vontade para pedir voto, falar mais alguma coisa que a gente possa não ter perguntado. Fique à vontade, 5 minutos. A minha câmera é aquela? A sua câmera é aquela. Pronto. Eu queria, na verdade, agradecer profundamente o Sindimed de Sergipe. Primeiro, pela primeira reunião que nós tivemos, que para mim foi um grande norteador do nosso plano de governo, e eu vou entregar para vocês. Né, agradecer a todos que fazem o Sindimed, a todos os médicos, a todos que fazem a saúde pública do nosso município. Saibam que vocês vão ser valorizados. Eu vou ser conhecida como a prefeita do concurso público, a prefeita que fez a saúde do município andar, que é a prefeita das creches, a prefeita desses gargalos que são tão difíceis para nós enquanto sociedade. A gente não progride se a gente não sana essas problemáticas todas. E podem confiar nessa jovem. Veja, a gente tem alguns exemplos. Os 3 prefeitos mais bem avaliados do país são jovens da minha idade. Então não existe demérito em ser jovem, muito pelo contrário. São os jovens que estão colocando o nosso país para frente. Então confiem nessa jovem, que se preparou muito para esse momento, como eu já disse, que estudou muito os avanços e as problemáticas. Os avanços, como a gente fala da parte estrutural, né, que a gente vai continuar, mas as problemáticas que são, né, a falta de cuidar das pessoas. Eu poderia resumir em cuidar da nossa gente. Aracaju se esqueceu de que existem pessoas na nossa capital que precisam de cuidados, que precisam do pulso firme, da mão amiga. E eu vou cuidar das pessoas. Isso eu me proponho a fazer e isso eu sei fazer. Eu tenho sensibilidade e humanidade para priorizar o que precisa ser priorizado. Pesar a balança para o lado que se mais precisa. Então, confie nessa jovem que se preparou, que conversou com os mais diversos técnicos das mais diversas áreas, que conversou com a nossa gente, com as categorias, com servidores públicos municipais, com quem faz a nossa economia, porque a gente precisa de uma economia pujante. A gente hoje sabe que a economia de Aracaju é feita de setor de comércios e serviços e que hoje está enfraquecido por falta de investimentos, por falta de benefícios fiscais. Então, eu estou preparada. Confiem. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Eu não vou condenar o meu futuro, o futuro de vocês, o futuro das pessoas que acreditam nesse projeto de juventude, dessa inquietude e que está se cercando da experiência. Então, confiem. Me deem essa oportunidade de mostrar que uma mulher pode fazer mais, que uma jovem pode fazer mais. E apertem no 44, dia 3 de outubro. Dia 6 de outubro, apertem 44, para que a gente possa realmente ter uma gestão inovadora em Aracaju. Uma salva de palmas para Yandra. Muito obrigado, Yandra. Depois, já fica o convite, caso haja segundo turno, se você estiver lá, já fica o convite, porque vai ser diferente no segundo turno. Nós vamos fazer um almoço lá no sindicato, nós vamos convidar os médicos para participarem e vai ser ao vivo. Então vai ser uma honra recebê-la lá. Eu vou ficar muito honrada, estarei lá e eu quero agradecer, doutor Elton, quero agradecer, doutor Agemiro, né, e dizer que vocês são realmente, né, o grande sopro de vida na nossa máquina pública, né? São os servidores públicos, é o funcionalismo público que faz disso uma grande engrenagem, né, e que a gente saiba valorizar cada vez mais, e isso não é demagogia. Isso é um princípio básico para que a gente possa progredir enquanto sociedade e enquanto administração pública municipal. Muito obrigada. Muito obrigado a você por sua presença aqui, com propostas tão esclarecedoras e dando esperança a toda a categoria médica. Muito obrigado, Yandra. Você ainda que não assistiu os episódios da Voz do Médico, acompanhe lá. Faremos entrevista com todos os candidatos à Prefeitura de Aracaju. Até mais, fiquem com Deus. E um abraço a todos.